Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tudo Buenas bien? noches. Buenas noches. Bem. Buenas Muy bem. noches. Buenas noches. Vocês conseguiram aprender bem os cumprimentos que a Prof. Leila e a Prof. Karina ensinaram para vocês? Vocês têm alguma dúvida sobre os Sim. cumprimentos? Não. Não? Deixem o vídeo de vocês ligado. A câmera de vocês. Ninguém tem dúvida, crianças? Vocês não têm dúvida? Não? Sabem bem direitinho? Não tinha que contar, né? Oi? Não. Não. Hoje a nossa aulinha vai ser sobre Dom Quixote, de novo, né? Vocês viram lá no WhatsApp que a prof mandou para vocês? Viram? O que eu mandei lá no WhatsApp para vocês? Uma foto da capa do livro do Dom Quixote e uma foto do Dom Quixote. Isso, a capa do livro do Dom Quixote. Vocês viram que esse livro que a prof mostrou para vocês ali é um livro do Dom Quixote para crianças, né? Vocês viram que legal? Ele é adaptado para vocês, é adaptado para a idade de vocês. Vocês viram que legal? E tem mais uma surpresa nesse livro. Sabia? Tem uma surpresa bem legal de uma história muito show. Uma história de quando a Prof. Leila e a Prof. Karina eram pequenas. Era o que nós tínhamos na TV para assistir. Eram as nossas séries, eram os nossos filmes. Era o que a gente tinha para assistir na nossa idade, né, prof? Vocês já sabem mais ou menos o que pode ser? Imaginam? Eu acho. Surpresa! É surpresa! Eu sei mais ou menos do que é. O que é então? Conta para nós. Alex, tu não. Conta pra nós, quem sabe aí, quem imagina. Já sabem? Alguém tem uma ideia do que pode ser? Não? Sinceramente, não. Não? Que bom! Então, hoje nós vamos ensinar para vocês duas formas de como a gente conversa com as pessoas, de diálogo. Tem um diálogo que a gente conversa com os amigos, com os colegas, até com os pais em casa, assim, algumas coisas. E tem um outro diálogo que é um diálogo mais formal, que é um diálogo assim de senhor, de senhora, que a gente trata as pessoas com muita educação, muito respeito. Não que o outro não seja, né? Só que o outro... Depois a prof vai explicar melhorzinho para vocês, tá? Então hoje, o que a gente quer contar para vocês é desse livro que a prof mandou a foto do Dom Quixote para crianças. Ó, a prof tem o livro aqui, ó. Dom Quixote para as crianças. Só que vocês estão vendo de ponta cabeça? Não? Estão vendo certinho, ó? Esse Dom Quixote foi Monteiro Lobato, crianças, que adaptou ele. Porque lembram que a prof contou para vocês que a história do Dom Quixote é a história lá da Espanha? Que Dom Quixote é lá da Espanha, que o escritor que escreveu a história de Dom Quixote era lá da Espanha também? Lembram que a prof contou para vocês? Hoje a prof vai contar um pouquinho mais sobre esses autores. O que eles fizeram, quem eles foram, tá? Hoje é um pouquinho de aula de cultura, tá? Então a gente vai aprender quem foi Miguel de Cervantes, o que ele fez, quem foi Monteiro Lobato, tá? A gente vai contar um pouquinho da história para vocês. E depois vem a surpresa, vocês vão gostar. Tá?
Tá bom? A prof vai preparar o slide então, tá? Para vocês olharem. Só um pouquinho, que agora a prof aprendeu. Agora a prof não pode mais errar, né? Vamos lá. Tchananã, que não quer aparecer. Ai, meu Jesus amado. Vamos ver. Estão vendo? Estão Sim. vendo? Sim? Sim, prof. Respondam para a prof. Então tá, crianças, aula 3 de leitura. Mas não vão ser vocês que vão fazer a leitura, né? Porque a gente tem pouquinho tempo de aula, né? Então quem vai fazer a leitura para vocês somos nós. E depois da leitura, vocês vão responder algumas perguntinhas que a prof vai colocar para vocês e vamos contar daí a história bem legal para vocês, tá? Primeiro, a prof Karina vai contar para vocês quem é os dois autores que a prof contou e dentro da história, vou contar a surpresa agora. Dentro da história de Dom Quixote para as crianças que Monteiro Lobato adaptou, ela se passa, crianças, na história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês conhecem o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Conhecem? Dona Benta, Sabugosa, Emília, Pedrinho. Sabe? Eles que vão contar a história. Dentro essa história do Dom Quixote é a dona, como é a Dona Benta? A Dona Benta que conta a historinha do Dom Quixote para os netinhos dela lá. É bem legal essa história, vocês vão amar, porque a prof está encantada. Lembra que a prof disse que literatura é arte, é cultura, é leitura, né? Então, agora a prof vai apresentar para vocês um pouquinho dessa história, tá? Tá bom? Então tá, vamos lá. Quem tá aqui? Esse aqui, abre o microfone agora e contem para a prof. Quem são esses dois que estão aqui? Dom Quixote Dom Quixote e Chico Pança. Sancho Panza. Isso aí. Então, eu sou a prof. Leila, a minha colega aqui do lado é a prof. Karina. Então, a gente vai começar a contar a história para vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre Miguel de Cervantes e Monteiro Lobato, tá? A partir do estudo que fizemos sobre a vida de Dom Quixote e a obra de Miguel de Cervantes, escritor espanhol, lá dos anos de 1547 a 1616, morava em Madrid, capital da Espanha, onde estudou literatura, gramática e latim. Já Monteiro Lobato nasceu em São Paulo, foi um escritor, jornalista, tradutor, editor e empresário. Ainda fundou a própria editora, publicou dezenas de livros para adultos e criança, entre eles o livro Dom Quixote para crianças. Faleceu em São Paulo no ano de 1948. Foi ele quem criou a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde a Emília estava mexendo na estante de livros da Dona Benta, quando derrubou o maior dos livros em cima de Visconde. Era um livro enorme, pesado, com muitas páginas. A boneca ficou curiosa com a história do livro e não se preocupou com o seu amigo, Sabuguinho. Dona Benta então resolveu ler para a turma a história de Dom Quixote de La Mancha, de Cervantes,
a criançada ficou bastante empolgada com as aventuras e desventuras de um herói nada convencional e seu fiel cavalo Rocinante e seu grande amigo Sancho Panza. E aí, crianças, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Gostaram da história? Viu que a prof disse que se passa dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo? Vocês Legal, assistiram né? alguma vez o sítio do Pica-Pau? Muitas vezes. Eu olhava em desenho, Pica-Pau Amarelo, eu acho que eu até já olhei esse episódio. Eu olhei. E qual personagem que vocês mais gostam do sítio? Alguém tem alguma preferência? Emília. Emília. A Emília, né? Crianças, então, assim, ó. Miguel de Cervantes, ele se formou em literatura, em gramática e depois em latim. Vocês sabem o que é latim? É uma língua, crianças, que nem espanhol. É tipo, lembra lá Dom Pedro Vaz de Caminha, aqueles Dom Pedro II, Dom Pedro I, aqueles reis, aquelas coisas que tinha lá? Vocês lembram desses reis, dessas histórias que a prof está falando para vocês? Eles escreviam sempre cartas para Portugal, e lá nessas cartas que eles escreviam testamentos. Era tudo em latim que eles escreviam. Depois do latim que surgiu então a nossa língua, e espanhol e as outras todas elas, então, tá? Então, assim, ó, Lobato foi escritor, jornalista, tradutor, né? Então, todos eles trabalhavam nessa área que a prof falou, de literatura, de literar, de ler, de escrever, né? Eram pessoas bem cultas, né? Bem inteligentes, tá? Então, vamos seguir nossa aulinha aqui. Alguém quer saber mais alguma coisinha? Não? Estão cansados hoje? Me contem. Estão cansados? Estou Eu cansada. estou com sono. Tô achando vocês tão jururuzinho hoje. É o tempo? Tá calor, né, crianças? Então vamos ver lá. Agora vocês, claro que aqui a prof colocou marque verdadeiro ou falso, mas assim, ó, crianças, a prof vai perguntar, vai ler para vocês e vocês vão abrir o microfone e vão dizer se é verdadeiro ou se é falso. E por que vocês acham que é verdadeiro e falso? Tá bom? Então vamos lá. Abrem aí o microfone. O personagem possuía grande interesse em comprar objetos antigos. Quem é esse personagem? Dom Quixote. Isso, Dom Quixote. E ele tinha mesmo um grande interesse em comprar objetos antigos? Tinha. Sim. Não. Quem sei. acha que sim, quem acha que não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que não. Alguém acha que não? Quem acha que não? Conta pra prof. Porque na nossa história lá, conta que Dom Quixote, ele tinha as aventuras dele e ele parava só nas livrarias, né? Não conta que ele comprava coisas na rua, ou conta que ele comprava algumas coisas na rua. Tanto é que essa armadura que ele conseguiu, ele conseguiu no sótão da casa, né? Ele não comprou nada. Então, ele comprava ou não comprava? Não, né? Não. E agora, Dom Quixote possuía muitos amigos, o que ofereciam a ele sugestões sobre como criar suas aventuras. Ele possuía muitos amigos? Falso. Falso? Ele possuía muitos amigos?
Não. Não, né? Ele tinha só o Sancho Panza, coitadinho do Sancho Panza. E o Sancho Panza ia junto em tudo, né, crianças? Mas ele tentava avisar o Dom Quixote que não estava certo, que não era para ele fazer aquilo ali, né? E o que o Dom Quixote fazia? Lutava contra gigantes imaginários. Fugia, né? E não escutava o que o Dom Quixote queria dizer, né? Ele não ouvia. Daí não adiantava, né, crianças, ele querer dizer, né, que o Dom Quixote não era para fazer, porque o Dom Quixote fazia da mesma forma, né? Ele não queria nem saber. Ele queria ir lá brigar com os gigantes dele, lá com os moinhos de vento. Ai, ai. Vamos lá, então. Como Dom Quixote não tinha muito a fazer, sobrava tempo para ele sonhar e ler muitos livros, preferindo os de aventuras. E aí me contem. É verdadeiro ou falso? Acho que verdadeiro. Essa é verdadeira, né? Ele trabalhava, Dom Quixote? Não. Não, né? Ele não trabalhava. Ele vivia a vida dele de aventuras, né? E como ele tinha bastante tempo, ele lia realmente os livros dele, né? Muitos livros, né? Fazia as aventuras dele. Não havia heróis na Espanha, então Dom Quixote resolveu tornar-se um deles. O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Tá certo. Verdadeiro. Tá certo, né? Verdadeiro. Ele achava que ele tinha que defender, né, o estado dele, a cidade dele. Ele achou que ele tinha que Ele era um herói. defender de todos os que queriam Dom Quixote foi um aventureiro tão honesto e puro em suas loucas façanhas que a sua história é contada até hoje pelo mundo inteiro. O que vocês acham? Acho que é verdadeiro. Eu também acho que é verdadeiro. Vocês viram? Também. Que chegou Sim. Monteiro Lobato a adaptar a história dele, né? Vocês viram? E se fosse vocês, Monteiro Lobato lá escolhia lá a Betina. Vou lá adaptar uma história da Betina lá e vou fazer a aventura de Betina para crianças. O que vocês acham? Legal? Ia ser legal? Eu acho. Hein, Betina? Que aventura tu tem para contar aí? Que tu fez? Que poderia o Monteiro Lobato fazer uma aventura, um livro de você, Betina. Você tem alguma aventura assim que você já fez? Não, Não? Nenhuma? na verdade eu nunca faço nada. Só fico em casa. que eu vou perguntar pra mãe. E a Que vida dos amigos. Rafaela? Tem alguma aventura? Sim. Eu até já me perdi numa plantação de mandioca. Que legal, né? Sempre tem alguma aventura, né? E a Eduarda? Conta aí, Eduarda. Uma galinha correu atrás de mim. Não acredito, e daí? Tu ficou com medo? Eu sim, agora não chego nem perto. Ela tinha pintinho? Sim, a gente tava tentando pegar, por isso que ela correu atrás. As loucas aventuras viu? da Eduarda correndo atrás dos pintinhos da galinha. Guilherme, conta aí, Guilherme. Os guris têm mais aventura que as meninas. Exatamente. Mas a minha é muito Exatamente, né? Conta aí pra nós. Um dia eu tava sem nada pra fazer. Daí eu fui lá no meio do mato roubar uns ovos de quero-quero, eu e meu primo. Nós saímos correndo com os quero-quero. O quero é bravo, cara. Não tomou uma picada dele? Não, mas corria mais rápido que eles. Suave. Ah, meu Deus. E o Gustavo, aí, Gustavo, conta aí pra nós. Ih, prof, eu tenho um monte de aventura. Mas conta uma bem legal aí pra nós. Um dia, eu e meu colega, né, o Guilherme, ele estudava com a gente no 3º ano, mas só que daí a nossa turma se separou, né? Uhum. Daí
dia a gente tava num terreno plano, né? Que eu construí uma casa. E lá tinha ninho de quero-quero com um monte de filhotinho. Ih, Daí a gente chegava perto, né, dos quero-quero. Deu Uhum. uma hora que os quero-quero foram pra cima da gente, né? Daí a aham. gente correu. Daí eu olhei pra trás, assim, o quero-quero tava indo na minha direção. Daí eu olhei bem pros olhos do quero-quero e ele quase acertou na minha cara. Daí eu segui minha barriga. Me... Alex, conta aí pra nós, Alex. Qual foi tua arte? Altas aventuras na fazenda do meu avô. Não entendi, Alex. Altas aventuras na fazenda do meu avô. Altas aventuras na fazenda do vô. Ah, e aí, conta uma aí. Eu e o meu amigo tava descendo sem freio de uma descida cheia de rochas. Meu. E tu conta isso só agora pra mãe? Olha! Era segredo. Era, né, mano? Tá bom. Quem que a prof Era. não chamou? Quem que a prof não chamou? Quem entrou por último? Tem Quem mais que alguém? foi? Vamos? Já chamou o senador 6.408 ali? Quem, amor? Tem mais alguém? O ceifador aí que tá aí do lado. Pois é, quem é esse? Quem é que tá? Hã? Salvador de alma 3. Sou eu, Pedrinho. Pedrinho, então tu conta entrou! Inclusive, me deu um nome estranho. Conta aí uma história pra nós, Pedro. Tu não colocou teu nome no chat, homem. Assim, Conta aí tua arte. Uma história que eu me lembre, não tem nenhuma, eu acho. Ah, nenhuma. Uma só. No que eu me lembre, não. certeza, no teu aniversário, não se lembra não? Ó, o Missy quer aprender espanhol também? Bagunça que foi. Inclusive na canelada, já deu uma dica aí. Foi muito engraçado o aniversário do Pedro. O Isaac É. massacrado. Literalmente. Tava legal teu A bola aniversário, Pedro. Ainda dava pra convidar os colegas? Sim. Agora não dá mais, né? Eu tacava bola na cara do Isaac Fuziel. Ele quase morreu. A prof não consegue entender você. Mas quase morreu no aniversário do Pedro. Ah, O que vocês fizeram? Nem me lembro. Não lembra? O que foi, Guilherme? Não me lembro. mais Mas alguém? tá na cama elástica. Eu Oi? vou contar a história do Pedro. A gente tá lá no aniversário do Pedro na cama elástica. Ah, Daí o Isaac entrou na cama elástica. Daí já ficou mais animado. Nós tá jogando queimada. O Alex e o Isaac, eu acho que era o Alex e o Isaac, e eu e o Gabrielzinho do outro lado. O Isaac foi jogar a bola no Gabrielzinho, voltou na cara dele, bateu na rede e voltou. Viu? Eu vou Voltou avisar. e ele jogou antes e tentou acertar em mim, voltou na minha mão, só deu uma nele. Eu vou avisar o Monteiro Lobato que ele pode ir na turminha 51 lá do Poncho Verde, que tem Bastante uma aventuras. história lá pra ele contar lá. Profe? Ah, A gente tava no aniversário do Pedro, tava eu, o Isaac e só o Pedro, não tinha mais ninguém. Daí a gente começou a fazer outras trocações de Nerf. ai, só os meninos falam, né? As meninas já estão. As meninas ficam quietinhas. Estão quietinhas, meninas. Vocês não têm arte pra contar? O que vocês fizeram? São muito calmas, meninas. Né? Não pulam um muro, não sobem telhado, não. Nada dessas coisas? Elas gostam de faxinar a casa. Ah, que legal. Que aventura! Então tá. Então vamos seguir nossa aulinha. Bem legal, crianças. Gostei da história de vocês. Então vamos lá. Agora, a prof vai ensinar para vocês, a prof Leila e a prof Karina, um diálogo. Crianças, são diálogo das saudações que vocês já sabem. Só que são entre duas pessoas apresentando mais pessoas. Esse diálogo aqui
é um diálogo informal. É um diálogo, é uma conversa entre amigos, entre colegas. Lembra que a prof falou? Eu vou começar lá. Olá, Karina, que tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Karina, estos son mis amigos Afonso e esta é minha amiga Joana. Mucho gusto. Hola. Hola, ¿y tú? Eles são mis amigos de toda a vida. Vocês viram, crianças, que esse aqui é um diálogo que a gente conversa assim, ó. Que eu digo, oi, Betina, oi, Alex, essa aqui é minha amiga Karina, essa aqui é minha amiga Eduarda, a Rafaela, são meus amigos para toda a vida, sabe? São palavras assim que não tem muita formalidade. Vocês perceberam isso? Ô, crianças, Estão Sim. dormindo? vou chamar o Dom Quixote. Estão com sono já? Já estão cansados? Já vou chamar Profe, o Dom você não tá Quixote. apresentando. Já estão tudo cansados já? Meu. Profe, pelo que eu tô vendo, a nossa câmera bugou. Que, amor? A prof não ouviu. Pelo que eu tava vendo, nossa câmera tinha bugado. Tá. Agora nós vamos falar um pouquinho de um diálogo em situação formal, tá? Buenos dias, senhorita Gomes. Que tal? Vamos começar de novo. Buenos dias, senhorita Gomes. Que tal? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Le apresento mi nueva secretaria que va a ayudarme en la oficina. Encantada. Muy gusto. Vocês viram, crianças, que aqui a gente fala em senhorita, em senhora, né? A gente não tá falando em eu e tu. Quando o diálogo é não formal, que a gente conversa entre amigos, eu digo você, tu, né? Ela, ele. E quando eu digo que o diálogo for informal. Que eu tava olhando a Rafaela lá. Uhum. Quando o diálogo é informal, tá atrapalhando a prof, Rafa. Quando o diálogo é formal, a gente diz assim, a senhora, o senhor, né? A senhorita. Então é uma situação mais formal, de mais respeito, mais educação, que são pessoas mais ilustres, não são as pessoas do dia a dia da gente. Apesar que a gente chama o pai e a mãe de senhora e de senhor também, né? O vô e a avó, de senhora, de senhor. Eu não sei, isso era usado mais em casa, assim, mas eu vejo que hoje em dia, que nem o meu não filho, se usa tanto. o meu filho não me chama de mãe a senhora. Ô mãe, vem cá, tu me dá isso, tu pega aquilo, sabe? E antigamente nós tínhamos que dizer senhora e senhor com todo o respeito para o pai e a mãe, né? São algumas coisas que mudaram, né? Algumas referências assim que mudaram, né, crianças? Como vocês chamam o pai e a mãe de vocês em casa? De senhora, de senhor, de tu, de você? Conte aí, formal ou informal? Eu chamo formal e informal. Um Só que eu pouco chamo de mais cada, meu né, pai Rafa? de senhor, porque minha mãe não gosta muito, porque ela se sente velha. É, viu? Tem pais que realmente não gostam, né? Mas o vô e a avó, tu chama de senhor e de senhora, Rafa? Sim, né, viu? É isso aí. Vamos lá, Gustavo. Conta aí pra prof. Eu chamo meu pai e minha mãe de pai e mãe. É, né? Uma situação formal ou informal? O que tu acha, Gustavo? Informal. Formal? Tu chama o pai e a mãe da senhora Informal. e da senhora? Informal? Uhum. O que tu acha? Eu chamo meu pai
Informal. Eu acho que é informal. Trancou um pouquinho, meu amor. Formal ou informal? Informal, prof. Informal. Tá certo. Tá bom. E a Eduarda? Informal. Informal também? E o Alex? Sim, meu pai não chama ele de senhor. É. Ah, é. O vô e a avó também, né, Eduarda? O vô e a avó eu chamo de senhor e senhora. É, e as pessoas que chegam na tua casa, assim, as pessoas mais estranhas, você diz o senhor, entra, senhor, ou entra você, ou pode entrar, ou como você diz? Às vezes informal e às vezes formal. Conforme a pessoa, né? É bem como a prof explicou lá, né? Conforme a pessoa, né, que a gente tá conversando, né? E tu, Alex? Sim. Eu chamo meu pai e minha mãe de pai e mãe. E às vezes eu chamo meu avô e minha avó de vó. E vô. É uma situação formal ou informal, Alex? Acho que formal. Informal, né? Mas às vezes eu vejo você chamar o vô de senhor também. Uhum. É, né? É conforme a situação que aparece, né? É. E o Guilherme? Ô Guilherme, tu tá tão longinho, chega mais, senta mais perto. Informal. Informal, Gui? Sim. É? Tá. Então tá bom. Então vamos ver. Quem mais? Alguém não falou? Betina. A Betina tá escondidinha. O Pedro. Liga aí a câmera, B. Ah, que eu tô deitada. Mas tu tá com preguiça. Vocês tinham aula agorinha, né? Sim, a professora. Não, era as 2 horas. É, mas tinha uma turma agora, né? É. Uhum. Acho que Sim. Então, conta É pra mim. informal e formal pra mim. É? Mas em casa, no dia a dia, o que tu acha? Informal. Informal, né? Isso aí. É. Pedro, tá escondidinho aí, velho? Cadê tu? Fala aí um pouquinho. Oi, Pedro! Oi. Buenas noches! Dá um sorriso. abriu a janelinha, Pedro. E aí, Pedro? Conta pra nós. Como é que é aí? É Informal. formal ou informal? Vou de mãe, vou. Mais formal ou informal? Informal. É. É. Uhum. Isso aí. Pedro, coloca teu nomezinho no chat lá, meu amor, tá? Tá? Que isso? A Rafaela Cranda que Cranda não que não falou falou. ainda. Quem? Quem não falou? A Rafaela? A Rafaela Cranber, Celeiro da Terra. Ô, Então fala. Rafaela! Eu ataque dos clones. Então fala aí. Eu acho que eu falo mais informal com meus É. pais. Eu não chamo eles de senhor e senhora. É, Não chamo, nem meus avós direito. é. Pois é. Então tá. Então tá, que bom que vocês entenderam. Vocês entenderam que a Prof. Leila e a Prof. Karina, a gente estava conversando, fazendo o diálogo em espanhol, né? Vocês entenderam? Sim? Sim? Gostaram? Contem pra nós, vocês estão treinando o espanhol com o pai e a mãe em casa? Ou estão conversando com alguém? Os cumprimentos vocês estão fazendo em espanhol com alguém ou não? Sim. É. Com a senhora. Ah, que legal. Eu tô Às fazendo vezes com a sim. minha mãe. É. Viu? Profe, Ah, às vezes eu falo com você espanhol. é, né, É, filhão? bem legal, né? arteiro. A prof coloca no WhatsApp, eu converso em espanhol no WhatsApp com vocês, né? Mas não são todos que me respondem. Em espanhol, né? São só alguns que respondem a prof em espanhol, né? Vocês viram o final de semana que a prof disse? Um bom domingo a todos, que Jesus abençoe as famílias de vocês. Viram, né?
Alguns me responderam, outros não. Então tá, crianças, ó. A gente conversou aqui como vocês tratam o pessoal de casa, a família, né? Conte e descreva para os seus colegas como você imagina Dom Quixote, qual é a louca aventura que você mais gostou, né? Então, a gente já tem conversado bastante sobre Dom Quixote, a gente já tem falado bastante das aventuras dele. Hoje, uma novidade, né? O Dom Quixote dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo, né, crianças? Então, assim, ó, a prof não passou nem um videozinho hoje para vocês, tá? Não deixei nenhum... assim, eu achei hoje que a nossa conversa, a prof teria que ter mais uma conversa com vocês, né? Então, a gente fez o diálogo, relembrou os cumprimentos, né? Conversou um pouquinho sobre as aventuras de vocês e as aventuras do Dom Quixote. Do sítio, né? É isso, gente, De isso Monteiro aí. Lobato, né? A gente teve uma conversinha hoje assim. Então, crianças, como não dá tempo na nossa aulinha, eu coloquei para vocês no outro slide as aventuras do Dom Quixote lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? A primeira parte, porque assim, ó, é uma história bem grande, assim, que se passa no sítio, são 4 partes, tá? Então, hoje a prof vai deixar para vocês assistirem em casa com o pai, com a mãe, né? Para vocês contarem para nós na próxima aula como foi e o que mais, assim, vocês gostaram, você não gostaram, tá? É um videozinho para vocês olhar da história do Dom Quixote no sítio do Pica-Pau Amarelo. As aventuras da Emília, da Narizinho, do Pedrinho, tá? Vocês vão gostar de assistir. Da Muito legal. Cuca lá com os feitiços dela, né? Tá bom, crianças? Então, assim, ó, olhem lá, a prof vai mostrar aqui, ó. Eu já vou disponibilizar para vocês o link para vocês assistir. Tá aqui, ó, Sítio do Pica-Pau Amarelo 2002, que quando foi feito o vídeo. Dom Quixote das Crianças, primeiro episódio. Aqui ele tá no YouTube, mas a prof pode copiar e colar para vocês e colocar no WhatsApp para vocês assistir no celular. Vocês querem? Querem, crianças? Sim? Então vamos fazer assim, ó. A prof vai encerrar a aula agora, porque terminou o nosso tempo, tá? E a prof já vai logo copiar o link e disponibilizar para vocês. Vocês já podem olhar assim que terminar a nossa aulinha agora. Tá bom? Tá bom? Ou podem olhar outro dia, do jeito e da forma que vocês preferirem. Tá legal? Então, buenas noches. Buenas noches. Vamos lá? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tá, meus amores? Então, hoje é terça. Quinta-feira temos a nossa aulinha de novo, tá? Vão treinando os cumprimentos que eu vou chamar para conversar comigo na próxima aula. Tá bom? Vamos fazer um diálogo formal e informal na próxima aula. Quem se atreve a fazer um diálogo com a prof? Mas a gente vai conversar muito ou é só buenas noches, como estão? Não, Isso, a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Porque agora vocês já sabem um pouquinho mais. Né? Tá bom? Tá bom, crianças? Na próxima aula vamos conversar um pouquinho? Ó, se não souber, não tem problema nenhum, a prof ajuda. Tá bom? Tá. A Tá gente bom. tá aprendendo, ninguém é obrigado a saber do dia pra noite, né, crianças? Tá bom? A prof também tá aprendendo, a prof também não sabe tudo. Tá legal? Tá. Beijo, beijo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Até quinta. Buenas noches. Buenas noches. Até quinta. Até.